Sejam todos muito bem-vindos, 8 horas pontualmente, começando o nosso webinar Franquias Lucrativas. Para quem ainda não conhece, o webinar Franquias Lucrativas, a gente sempre traz aqui um convidado, a gente sempre traz alguém muito especial, principalmente que a gente confie, uma franquia que a gente possa indicar para trocar ideia sobre o mercado, para a gente falar um pouquinho sobre o segmento de franchising. Então, o Clube da Franquia, o objetivo é esse, assim, a gente ajudar pessoas que estão buscando boas opções de franquias no mercado. Então, a gente sabe hoje que no Brasil são mais de 3.500 marcas de franquias. Como que hoje a gente consegue escolher a franquia ideal, né? Então, o nosso trabalho aqui é o nosso trabalho de servir, de ajudar as pessoas, de trazer boas opções sempre aqui para os nossos seguidores que estão acompanhando aqui o Clube da Franquia, o Franquia Já. Então, hoje, a gente está com um convidado muito especial, mas antes disso, eu queria falar que esse mês passado a gente teve a Feira de Franquias, né? Nós tivemos a ABF e cada vez mais a gente tem visto aí o setor de serviços com uma força muito grande no segmento, principalmente com opções, com investimento, com retornos atraentes, com margens também muito diferenciadas. A gente sabe que o comércio quando você vai para uma loja, um comércio com estrutura física, etc., normalmente você tem aí um investimento maior, um payback, né, um retorno do seu investimento mais longo. E na franquia, na feira de franquias, a gente viu isso, eram mais ou menos 400 marcas, né, expostas. Eu participei lá durante 2 dias. A gente conseguiu ver realmente que o setor de serviços, o setor de ensino continua muito aquecido, muito forte, com uma pegada cada vez mais forte dentro do franchise, né? Então, eu acho que isso também tem um link hoje com o nosso convidado, com o Cauã, que a gente vai chamar daqui a pouco para falar um pouquinho do modelo de negócio. Mas, assim, o segmento hoje de conhecimento, de línguas, principalmente, ele está muito aquecido, acho que está muito... As pessoas estão buscando cada vez mais uma pegada de estar se diferenciando com relação ao mercado. As pessoas cada vez mais novas hoje estão buscando aprender línguas, as pessoas estão buscando se conscientizar, pesquisar, trazer conhecimento. Isso e realmente a gente tem visto aí nas nossas andanças aqui pelo segmento de franquias. E acho que vou dar mais uns 3 minutinhos aqui, falar um pouquinho também assim que a gente tem visto que o segmento ele continua com um crescimento muito forte. Quando a gente olha para o setor de franquias nos últimos anos, todos os anos a gente teve crescimento de mais de 2 dígitos. Então, quando a gente compara com o crescimento do PIB, a gente tem um crescimento das franquias muito elevado, sempre com 2 dígitos, ou seja, sempre crescendo mais de 10% ao ano de faturamento. A gente consolidou agora o primeiro semestre, também veio com um crescimento muito expressivo, quantidade de unidades abertas positivas novamente. Então, é, eu vejo que o Brasil ainda tem um caminho no franchising muito longo, né? Se você olhar hoje no país, esse ano a gente bate 200 mil unidades franqueadas, então são 3.500 franqueadoras no Brasil hoje, e esse ano a gente bate 200 mil unidades franqueadas. Quando a gente compara com o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos esse ano vai bater 900 mil unidades franqueadas. Então, a gente vê que tem um caminho pela frente, mas a gente está no caminho certo. O Brasil hoje é o terceiro país do mundo que mais se procura pelo termo franquias. Isso é uma curiosidade bacana. Imagina, no mundo inteiro, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais se procura sobre franquias. Isso é um dado do Google, é um dado que se você pode pesquisar. Isso é uma coisa interessante que também mostra que o setor está aquecido, o setor está cada vez mais pujante e mostra que é um setor forte, né? Se a gente logicamente que tem empresas, como todos os segmentos, né? Empresas que são idôneas, empresas que querem que o franqueado cresça, mas a gente tem empresas também que a gente sabe que em todos os segmentos não estão tão preocupados com a performance do franqueado, estão mais preocupados em vender franquias do que ajudar o franqueado a crescer, expandir, se tornar um multifranqueado, né? E o nosso objetivo aqui é justamente esse, a gente trazer opções aqui para o clube da franquia, opções que vocês
que a gente já fez uma análise, que a gente já tem uma relação com as pessoas, então é trazer pessoas que a gente confia, que a gente sabe que não é só negócios, né? A gente são relações, pessoas compram de pessoas, né? Então, acho que a gente já pode começar. Eu queria chamar o Cauã para participar aqui com a gente, falar um pouquinho do modelo de negócio, falar o que ele está achando do setor, como é que estão as expectativas, crescimento. Seja muito bem-vindo, Cauã, meu amigo. Olá, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Me ouve bem? Boa noite. Te ouvimos bem, tudo certinho. Bacana. Então, boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao pessoal aqui do Clube da Franquia. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente discutir sobre o nosso mercado, o mercado que a gente já está há mais de uma década, e trocar experiências, falar um pouquinho da gente, ouvir um pouco de vocês também. É sempre bom aprender. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui e uma boa noite a todos os que estão aqui também. Nessa reunião nós estamos, até onde eu vi aqui, em 12 participantes. Uma boa noite a todos vocês. Vamos trocar algumas ideias aí. E depois a gente sempre disponibiliza, a gente sabe que nem todo mundo consegue estar no mesmo horário junto, a gente sempre disponibiliza depois nos nossos grupos, são dois grupos, hoje são 1.200 membros dentro dos dois grupos, então a gente sempre disponibiliza o link, e aí sobe para o YouTube para a gente continuar aí a trajetória para levar aí a sua palavra, levar a marca, alcançar mais pessoas aí que possam ter interesse, né? Que pode fazer sentido nesse momento ou de um franqueado ser um multifranqueado, a gente bate muito na tecla hoje, né? Que eu sou multifranqueado, eu tenho 6 operações de franquia, tenho outros negócios, mas é muito mais fácil você se tornar um multifranqueado do que você ter uma franquia só. Quando você tem uma franquia só, normalmente você tem que fazer tudo, você tem uma demanda muito grande de operacional, né? E quando Sim. você começa a se tornar um multifranqueado, você abrir a primeira unidade já pensando em reinvestir o lucro na segunda, na terceira, você monta um time comercial, monta um time de financeiro, controladoria, isso te dá aí uma tranquilidade de crescer muito, de forma muito mais segura, né? O que que você acha sobre essa questão dos multifranqueados? Não, eu acho que você tá muito correto naquilo que você está dizendo. Às vezes a gente acha que uma franquia ela tem ela tem algumas características, obviamente, ela vem com um negócio muito consolidado, uma marca que vem dar um respaldo para aquele know-how, e o franqueado ele tem o olhar muito focado em operacionalizar aquilo que já está formatado. Obviamente, você vai ter algumas peculiaridades de acordo com cada região. Existem estratégias que podem funcionar melhor em um estado ou numa determinada região, mas a franquia, quando você olha para ela como uma empresa de fato, as pessoas às vezes dissociam um pouco, eu tenho uma franquia de eu tenho uma empresa. Na verdade, o franqueado ele é um empresário que ele está aplicando um modelo de negócio, mas é uma empresa que ela precisa ter toda uma estrutura em um olhar, uma diligência. Você fala bem quando você fala de multifranqueados que tem um time de controladoria, de verificação da qualidade do serviço entregue. Nós temos multifranqueados. Eu sou também, apesar de franqueador, sou também um multifranqueado da minha própria marca, né? Se eu não fosse um franqueado da minha própria marca, seria até estranho estar aqui dizendo sobre o nosso negócio. Mas o perfil do multifranqueado, na minha cabeça, é aquele empresário, aquela empresária que entendeu o jogo, né? Ele entendeu como joga dentro de um modelo operacional e ele gasta muito mais do seu esforço sem tentar reinventar a roda, e sim operacionalizar da melhor forma aquilo que já foi determinado. O multifranqueado é aquela pessoa que realmente entendeu que não se tem que gastar dinheiro, tempo, esforço, tentando achar uma maneira mágica de fazer a mesma coisa que alguém já testou e já comprovou. Ele direciona todo o seu esforço em fazer o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito, para que lhe seja atribuído maior lucro. Então, gosto muito desse olhar de multifranqueado, porque é a pessoa que está mais focada em operacionalizar ou botar um time bom para operacionalizar e fazer aquilo que tem que ser feito de acordo com as regras. Esse cara ganha Eu dinheiro. sou, eu sou assim daquela teoria, né? Começa pequeno, pense grande e ande rápido, né? Não precisa Exatamente. começar grande. Começa pequeno, entende o modelo, entende como é que funciona o franchising, estuda, busca conhecimento. Eu vejo hoje as pessoas elas querem pular etapas, né? Então a pessoa já quer chegar lá na frente, já quer abrir um negócio grande, muitas vezes se alavanca, pega dinheiro emprestado ou vende carro. Caso eu sempre falo, a gente tem muita mentoria, né, para pessoas que querem abrir franquias.
E eu falo, você não pode pular as etapas. Vamos cumprir o passo a passo. Começa menor. Se você tem 200 mil, cara, vamos ver uma franquia de 100 mil para você investir. Guarda os 100. Se não der certo, não existe segredo, não tem fórmula mágica Perfeito. de 100% de assertividade. Então, guarda 100, vamos ficar 12 meses sem precisar do dinheiro da franquia. Então, começa pequeno, pensa em uma unidade, depois, eventualmente, ou você expande com a marca ou com outras marcas que fazem sentido. Hoje a gente Uhum. fala muito em ecossistema, né? Então, Sim, eventualmente, você perfeito. tem uma Perfeito. marca que você pode ser franqueado de uma marca e de outras marcas, que esse mesmo cliente ele circule entre essas marcas, né? Então, você pode Sim. até criar um ecossistema dentro da sua própria franquia, da sua unidade, onde o seu cliente ele vai consumir na sua franquia A, na sua franquia B, C, D. Então, isso é bacana. Dá para a gente jogar esse jogo também hoje da nova economia na franquia, né? Não, com certeza. E às vezes, você diz o seu cliente, ele vai consumir em 2 ou 3 franquias suas, e às vezes a tua franquia A vai consumir da tua franquia B, dependendo daquilo que você vai fazer. Você É, consegue fazer esse consumo entre as próprias empresas. Isso é bem interessante porque você deixa o dinheiro circula bastante dentro da mesma holding, né? Quando é. você fala sobre, Eduardo, quando você fala sobre começar pequeno, sonhar grande, andar rápido, a gente tem muito esse pensamento, e eu julgo que seja muito ecológico você entender que você não precisa começar com o teu máximo de capital. Quando você fala sobre a pessoa não investir tudo que tem, o empresário começar com uma margem de segurança, isso é muito inteligente, é prudente isso. Inclusive, nas últimas inaugurações que nós fizemos, na verdade, em uma muito especificamente, eu falei isso para o franqueado. Eu falei, olha, apesar da gente ter possibilidade, a gente vai navegar um pouquinho aqui daqui a pouco, eu vou pedir licença para poder compartilhar um conteúdo, mas foi exatamente a minha colocação. Eu falei, apesar de termos a possibilidade de abrir uma loja maior, abra uma menor, ganhe experiência no negócio, ganhe experiência enquanto empresário deste segmento, aprenda como navegar nesse oceano e depois a gente passa para lojas, para unidades maiores. Né? É sempre muito melhor quando você já tem essa experiência de você colocar mais dinheiro no negócio. A gente tem um olhar muito, muito crítico para com os nossos franqueados, no sentido de entender que tem uma pessoa, do outro lado tem expectativa, tem às vezes a pessoa guardou algum dinheiro, salvou algum dinheiro durante algum tempo e está colocando não só dinheiro, mas a expectativa, está colocando ali de repente, depositando a confiança de que é um negócio que vai dar certo, e a gente tem muito cuidado em não brincar com isso. Então, sabemos que o investimento de coisa que leva dinheiro é algo sério, e a gente tem um olhar de realmente fazer com que o caminhar do nosso franqueado seja o mais saudável possível. E esse Sim, ponto que você concordo com você. fala sobre começar pequeno, de forma prudente, é o que a gente busca fazer. Tá. Só vou pedir para. Ô, Gilberto, se você puder, por gentileza, só mutar o seu computador. Obrigado, amigo. Então vamos lá, vamos entrar no que interessa, vamos dar uma olhada no modelo de negócio, vamos ver Vamos lá. como é que funciona. E pessoal, olha só, tiver dúvidas, vai colocando no chat. No final a gente vai abrir para perguntas também, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas aqui, durante aqui a apresentação do modelo de negócio, já pode colocar as dúvidas aqui no chat e a gente já vai fazendo aí na inserção, já vai fazendo as perguntas. Vamos deixar dinâmico. De novo, é para ter a participação, tire dúvida, qualquer coisa que tiver. Não vai dormir com essa dúvida, não. E a gente consegue aqui. Se não sanar, a gente vai atrás e depois a gente busca e volta com vocês. Vamos lá, meu amigo. Combinado. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que é IW. E muitas pessoas já começam a pergunta aqui sobre o que significa IW, né? É simples, it works. Então, quando você olha para uma metodologia, isso tem muito a ver com a nossa metodologia, com aquilo que a gente oferece para o cliente final. It works. Nosso intuito sempre foi fazer uma marca que oferecesse um produto que, Eduardo, de fato funcionasse. E sem, enfim, qualquer comparativo, mas quando a gente olha para o mercado, e quando a gente olhou para o mercado na criação dessa marca, nós entendemos uma coisa: a nossa forma de tratar o cliente final,
a nossa forma de ensinar inglês ela tinha que ser diferente. Né? Ela tinha que ser uma forma que realmente representa o que a gente vê no ensino do idioma, que é uma forma descomplicada. Falar inglês não é um bicho de 7 cabeças, falar inglês é algo que é possível. Sempre prega isso dentro dos nossos estudos, né? Então, isso a gente enxergou lá há mais de 20 anos atrás, e a gente traz isso no nosso DNA. A gente traz para hoje, 2025, para dentro da sala de aula, uma dinâmica que representa o seguinte: falar inglês é algo simples, é algo descomplicado, e o nosso modelo de negócio tem que acompanhar aquilo que a gente oferece para o cliente final. Haja visto que isso tem tido um resultado muito interessante, Eduardo, que a nossa rede ela cresceu de forma orgânica. Foram pessoas que se relacionaram com a marca, seja dentro de uma franquia como aluno ou dentro de uma franquia como funcionário, e entenderam que aquele modelo era um modelo que oferecia um produto de qualidade e que gerava lucro para o franqueado. E foi assim que a gente foi crescendo. A gente cresceu de dentro para fora. Então, nós não fomos uma marca, Eduardo, que foi acelerada por alguém, ou a gente não nasceu como empresa que vende um serviço. A gente nasceu como escola que ensina muito bem, virou um negócio e estamos fazendo expansão desse negócio, que o cliente final, nosso aluno, tem um índice de satisfação altíssimo e que o franqueado consegue ter uma lucratividade bastante interessante fazendo algo que tem a ver com ele. Né? E dentro disso, eu já vou até dar um spoiler daqui, que vocês vão entender o nosso modelo de negócio. Eu, meu sócio, nossa rede, o time de gestão aqui da nossa franqueadora, nós entendemos o franchising, a gente até fala o franchising light, né, que é aquele franchising onde você não busca a qualquer custo ganhos para a franqueadora e você acaba enforcando o franqueado, como acontece muito. Você, de forma muito prudente, falou sobre franquias que têm, franquias que não. A preocupação de ter um franqueado saudável. Esse é muito um ponto que a gente bate. E eu acho que esse franchising mais consciente, ele se encaixa muito naquilo que a gente tem feito. Eu vou pedir desculpa, está dando interferência do microfone de alguém. Eu só não sei de quem que é. Eu vou pedir para quem tiver aí online, dar uma olhada nos microfones, se tiver alguém que está com o microfone aberto e conseguir fechar. Isso. Obrigado, Gilberto. Fechou. Obrigado, gente. Então, retomando, nesse sentido, nosso olhar é para fazer um modelo de negócio consciente e sustentável para o franqueado. Meu intuito é que cada franqueado meu tenha 3, 4, 5, 6 lojas. Para isso, a estrutura de cada um desses negócios que ele abrir precisa ser muito inteligente e saudável financeiramente para ele. Tá bom? Então, aqui falei um pouquinho para vocês, nós nascemos, né, há 2 décadas, o interesse sempre foi de fazer um produto que realmente ensinasse inglês de uma forma diferenciada, e daí nasceu uma metodologia, que é a metodologia da IW English School de hoje. Né? Hoje, quando nós falamos de escola de inglês, nós oferecemos o que a gente traz para o mercado como um universo de soluções. Então, nós temos cursos para crianças, adolescentes, temos cursos para adultos, né, que é um curso que tem muito resultado. O nosso maior, nós temos um índice de indicação, de recompra e satisfação muito grande nesse curso regular, para vocês terem uma ideia. Nas últimas pesquisas de satisfação que nós fazemos anônimas pela rede inteira, nós temos uma média, Eduardo, de média, de 95% entre bom e ótimo de nível de satisfação dos nossos alunos. Ou seja, quem está recebendo o produto na ponta está muito feliz. E às vezes a gente fala, puxa, mas eu estou falando de um negócio de franquias. Eu estou falando do negócio, eu não estou falando do cliente. Mas se o seu cliente não estiver muito feliz, o teu negócio não é sustentável. O teu negócio ele não é perpétuo. Então a gente está falando aqui de um momento que o aluno vai ficar 2, 3, 4, até 8 anos, talvez,
com você, ele precisa estar muito satisfeito ao longo dessa jornada. Em específico, se tratando de educação. Educação não é uma compra que você vai, comprou, acabou, finalizou o teu relacionamento. Não. É algo que você desenvolve uma fidelidade do cliente ao longo de talvez 5, 6 anos. Tá? Então, quando nós falamos que é um índice de recompra altíssimo, um índice de satisfação muito grande, isso é um ponto muito positivo. Tá? Temos aqui também produtos VIPs, aula at work, cursos de intensivo, at school, são modalidades que o nosso franqueado tem como um leque de opções para ele poder atender diferentes nichos de clientes. Às vezes a gente pensa, puxa, uma escola de inglês vai fazer o quê? Vai ensinar inglês. E acha que é um produto, um grande produto, com um portfólio muito diminuído. E na verdade não. Nós temos soluções, diferentes soluções para atingir os nossos parceiros, né? Por exemplo, a gente tem um clubinho contraturno. São momentos que os pais deixam os seus filhos dentro das nossas franquias e eles podem, por exemplo, pagar por hora. É um clubinho, ele fica ali fazendo atividades, oficinas de inglês por hora. Ele tem um contraturno. A criança vai para a escola de manhã e vem para o contraturno de inglês à tarde. Ele vai fazer várias oficinas, e todas em inglês. Nós temos, por exemplo, que eu não coloquei aqui, não dava para colocar tudo, mas temos, por exemplo, colônia de férias. Então, está tendo colônia de férias nas nossas escolas. Então, a gente vem suprindo alguns gaps que o mercado de idiomas, inclusive, apresenta, né? E aí, modalidades para fazer parceria com colégio, com parceria com empresas, cursos intensivos, enfim, a gente tem uma série de produtos. E quando a gente olha para isso, a gente acaba com aquela mística de que uma escola de inglês só oferece inglês. E a gente tem tudo isso como escola de inglês, ou seja, o meu franqueado, ele tem ferramenta, ele tem arsenal para poder trabalhar, tá? Nós temos... Deixa eu só fazer uma colocação, né? Assim, muita gente, pelo menos a gente conversa com muita gente que quer abrir franquia, uma dúvida assim, que o franqueado sempre tem, né? Assim, mas para abrir uma franquia de inglês, eu preciso saber falar inglês? Né? Excelente pergunta. Acho que é uma pergunta recorrente, não é? Sim, é uma pergunta recorrente, eu vou te dar a resposta categórica é não. Você não precisa saber falar inglês. A gente vai passar pelo perfil ideal de franqueado, até para que o público entenda realmente o que ele precisa ter, e falar inglês não é uma das categorias que a gente exige. Obviamente, se você souber falar inglês, isso vai te ajudar? Vai te ajudar e é interessante. Mas eu digo o seguinte, Eduardo, se você não sabe falar inglês, é uma excelente oportunidade de você começar a fazer seu curso na sua própria escola e atestar a veracidade daquilo que você próprio está vendendo. Né? Mas não, a resposta é não precisa saber falar inglês. É interessante, mas não é algo que é obrigatório, porque você contrata o profissional que vai ter essa ferramenta, essa habilidade técnica. E no começo, puxa, eu não sei falar inglês, só complementando, eu não sei falar inglês. Como é que eu faço para saber se aquele cara que eu estou contratando está falando inglês de forma correta? Entra o papel da franqueadora. Aí Bacana. a franqueadora vai te dar esse respaldo. Ô, Eduardo, você não sabe falar inglês? Então tá bom. Nós vamos contratar aqui, então, quando você for fazer a sua entrevista técnica, por exemplo, com um coordenador pedagógico, nós estaremos presentes. Então, nós vamos fazer essa entrevista também. Então, passa pelo nosso crivo também. E aí, a gente vai formatando, junto com você, o time que você precisa ter para que você possa tocar o seu negócio. A franqueadora, ela caminha de mão dada nesse sentido, tá? Sim. A gente tem visto no mercado, assim, uma dor grande é contratar pessoas, né? Contratar times. Eu acho que não é uma questão pontual, assim, é um problema que a gente vive hoje no mercado como um todo, né? Sim. Como é que está essa mão de obra, o professor de inglês hoje? Por exemplo, eu vou abrir uma franquia, eu moro aqui em Niterói, gostei do modelo, eu quero abrir uma franquia. Como é que está essa disponibilidade de profissionais no mercado hoje? Excelente pergunta. A gente teve um movimento muito forte na pandemia, em que os professores de inglês se independizaram muito, falaram, puxa, eu não preciso mais trabalhar numa escola. Com essa questão de eu dar uma aula online,
Eu posso escrever o meu material, eu vou lá no ChatGPT, escrevo o meu material, faço o meu próprio material e eu dou aula. Então, de fato, esse olhar para o bom professor, para o professor comprometido, para aquele que quer realmente trabalhar para o sucesso do aluno dentro da sala de aula, esse bom profissional, como um bom profissional em qualquer área, né, ele vai ser um profissional mais escasso. Assim como um bom mecânico para quem tem uma mecânica, um bom vendedor de loja para quem tem loja. Mas hoje nós temos também, quando você fala dessa abertura para que os professores virem professores particulares, você também tem uma abertura ao contrário, que é também uma gama de profissionais muito à sua disposição. Parece que essa questão da pandemia e de aulas online, isso parece que destravou um pouco o mercado em que as pessoas se conhecem mais. Então, o que eu digo para você, certamente, o bom profissional, você sempre vai precisar garimpar muito para poder encontrar um excelente profissional. Tá mais difícil hoje? Não sei se estaria mais difícil hoje, mas o que eu consigo te dizer é que o mercado está mais aberto e nós temos conhecido mais profissionais, porque mais profissionais estão se expondo. Então, a gente tem algumas ferramentas que diminuem essa barreira de entrada para o professor, ou que diminuem essa dificuldade de encontrar professor. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem parcerias e tem convênios estratégicos com universidades nos polos, né, nas localidades, com as pessoas que fazem letras. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Com as pessoas que fazem letras. Então, nós temos entrada com alunos que estão cursando letras, que têm interesse de se tornar professor e que pode ter uma determinada sinergia. Como esse exemplo que eu te dei, nós temos uma série de outros exemplos de estratégias que são feitas por nós para poder diminuir essa barreira de encontrar um bom profissional. Desde formar o professor dentro da tua própria escola, que é um caminho muito bacana, até trazer o profissional do mercado. Então, só para resumir minha resposta, encontrar um bom profissional vai ser difícil em todas as áreas, mas existem ferramentas, existem metodologias de busca desse profissional que nós aplicamos que facilita bastante esse trabalho. Não sei se respondi naquilo que você esperava, mas é o caminho que a gente segue. Certo. Tá? Bom, só para ilustrar um pouquinho daquilo que eu falo de um alto índice de retenção, de um alto índice de satisfação, a gente tem nossa metodologia. Né? Uma metodologia que ela é nossa própria, ela é uma metodologia muito focada no resultado do aluno, desde as mais jovens idades. Então, atendemos alunos dos 6 anos para frente. Tá? E essa metodologia ela é nossa. Nós temos um material que ele não é comprado de uma grande editora de fora do país. Não, esse material é feito por nós. Ou seja, é muito mais fácil você corrigir o curso quando você percebe que não foi o maior ou o melhor resultado que você teve com um determinado apontamento da metodologia. E por ser nosso, nós temos também essa facilidade de criar novas coisas, de criar novos materiais. Isso é muito interessante, porque quando você fala de ensino, você precisa ter essa flexibilidade. Tá? Caminhando aqui um pouquinho, enfim, nossa metodologia é flexível, tem resultado desde as primeiras aulas, é o que a gente sempre prega, uma metodologia cíclica. Bom, acompanhamento pedagógico individualizado, são turmas reduzidas, isso tudo faz com que o cliente final do meu franqueado seja um cliente bastante fidelizado. Tá? Obviamente, o seu público é um público que já passou por aquele franchising education, né, que a gente chama, já entende sobre o que é um negócio de franquia, mas eu não quero pecar por ser redundante, mas acho interessante a gente só retomar alguns pontos, porque a gente às vezes pode passar por isso. Uma diferença muito grande entre ter um negócio próprio e um negócio de franquia não mora só em ter uma marca ou não, mas a gente vai passar desde estrutura
organizacional, a gente vai passar por suporte quando você tem uma dúvida ou você tem uma dificuldade que está muito além da tua capacidade ou do teu know-how. A gente vai falar sobre inovação, a gente vai falar de aumento de capacidade de vendas, a gente vai falar sobre estratégias de marketing mais assertivas e já testadas. Então, precisa ficar muito claro. Eu posso me aventurar no mercado e abrir uma escola de inglês? Pode, mas vai ser muito mais assertivo se você tiver um know-how de 20 anos te impulsionando, te colocando para frente, tá? Todo esse franchising education é importante para que a gente tome a decisão correta quando a gente vai abrir um negócio, tá? Agora, entrando naquilo que você perguntou, puxa, eu preciso saber falar inglês? Não está aqui dentro do nosso perfil ideal de franqueado, né? Quando a gente trata sobre o perfil ideal de um franqueado, existem 6 pontos aqui que a gente acha que é muito importante. Então, primeiro, a gestão, que é a capacidade de selecionar, treinar, motivar a equipe. Quando você está falando de uma escola, você precisa ter um bom relacionamento interpessoal. Isso, para nós, é indispensável. Você precisa saber se relacionar, porque você está ensinando gente, né? Precisa ter uma atitude que a gente chama de um perfil de empreender, que é realmente você ter não um comportamento disruptivo, mas um comportamento proativo frente às situações que aparecem. Você não pode ter um perfil muito passivo. Você precisa estar mais ativo diante das situações, né? Quando a gente fala sobre paixão, a nossa marca ela é movida por paixão. Você precisa ter paixão naquilo que você está fazendo. E eu acho isso muito importante. Eu não sou muito daquela máxima que fala, trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Não, mentira, você vai trabalhar assim, porque ninguém gosta 100% do que tem que fazer no seu dia a dia, e ser adulto é fazer aquilo que tem que ser feito da melhor maneira, mesmo quando você não está afim de fazer aquilo que tem que ser feito. Mas você tem que ter uma certa paixão, você tem que se identificar com o negócio. Poxa, o cara odeia número, ele vai abrir uma franquia no escritório de contabilidade. Cara, não faz isso. Sabe? Eu odeio pessoas. Putz, cara, aí eu vou lá e abro um negócio que lida com gente de interesse. Não vai dar certo. Então precisa ter paixão, sabe? E isso a gente avalia muito bem no perfil das pessoas que trabalham conosco. Eu vou frisar muito esse quarto ponto, que é o seguinte: comercial, capacidade de realização de vendas em alta escala. Eduardo, muitas pessoas acham que o complexo de uma franquia, pelo menos no nosso negócio e em alguns outros que a gente conseguiu estudar ao longo dessas 2 décadas aí de negócio, é que as pessoas acham que a grande complexidade está na operacionalização do negócio. E de fato não está. Nós temos uma visão aqui, Eduardo, que é o seguinte: a complexidade no planejamento mata a execução. Então a gente planeja da forma mais simples e estratégica possível para que a execução em massa daquilo que tem que ser feito aconteça. Se eu tiver um plano mirabolante, muito difícil de ser executado, eu vou matar a ponta. A ponta não vai fazer o que tem que ser feito ou não vai fazer da forma correta. Então, a gente planeja simples para executar em massa e controla com KPIs que só tem a ver com o negócio. A gente também, quando vai fazer o controle ali no painel de bordo, a gente não quer saber de números que podem ser interessantes, mas não vão afetar de fato o negócio. Então, o mais importante aqui, quando a gente olha para o nosso negócio, é ter uma equipe que realiza vendas em alta escala. Porque toda a estratégia do negócio, a metodologia que está dentro do livro já está feito. O treinamento do teu professor já está pronto. Como que você vai lidar com o financeiro? Já está pronto. Como que o teu professor vai falar? Ele vai entrar dentro da sala e o que ele vai falar na primeira aula? A frase 1 dele, qual que vai ser? Já está escrito. Tem um script de A a Z do projeto. O que você precisa fazer, Eduardo? Você precisa vender. Sabe? Você não precisa dizer, mas como? Tá tudo escrito. Se você pegar uma pessoa capacitada e você dá, obviamente, um treinamento e você der o nosso manual, ele vai aprender e vai saber fazer. Você precisa
vender. E é isso que a gente conversa todas as segundas-feiras, quando a gente faz reunião com os nossos franqueados, é quando a gente faz os nossos one-to-ones. Vende, foca em vender. Eu, franqueador, já tomei conta de todo o resto. Você só tem que fechar o contrato na ponta e entregar com excelência. Só isso. Né? Quando a gente fala de investimento, obviamente, o franqueado ele tem que ter um perfil de conseguir fazer o investimento no volume do negócio que ele realmente quer. Obviamente, a gente tem negócios, e a gente vai passar aqui, a gente tem desde franquia online até franquia G. Poxa, se você quer abrir uma franquia G, você não pode ter o bolso da franquia online. Você tem que ter o bolso compatível com aquilo que você quer. Um investimento na IW é um investimento muito democrático. Até estou dando um spoiler aqui daquilo que a gente vai falar lá na frente, mas é um investimento muito democrático. Você tem possibilidades para vários bolsos. Mas se você escolher um bolso maior, você precisa ter uma capacidade maior. Né? Como é que vocês olham para essa questão de sociedade? O franqueado, ele tem um sócio na operação, vocês veem com bons olhos? Acho excelente. Eu tenho uma máxima que eu acho que existem 3 tipos de sociedade. E eu falo isso para todos os nossos franqueados. O primeiro, são 3 tipos para nós aqui. Nós gostamos sim de sociedade. Eu vou primeiro falar dos 3 tipos de sócio e depois da sociedade dentro da IW, como eu acho que isso funciona. Com relação a sócios, eu acho que você tem, são 3 tipos. Ou você vai ter um sócio que o dinheiro dele vai te tirar a preocupação com dinheiro, e você não vai ficar preocupado com isso, ele vai ter dinheiro para aportar, para você se preocupar apenas com a operação. Ou ele vai ser um sócio que ele tem um know-how muito grande de operação do teu negócio, e ele vai ser o cara que ele vai fazer diferença no teu negócio operando. Então, não necessariamente ele tenha muito ou pouco dinheiro, isso não importa, porque ele vai fazer diferença na operação. E tem o terceiro, que ele não tem tanto dinheiro assim, ele não opera, mas ele abre porta. Então, ele é o cara do comercial que, às vezes, uma conexão que ele faz tira o teu negócio de um determinado patamar. Por exemplo, ele é filho do vice-presidente de uma fábrica gigantesca, se acabou de abrir escola, ele vai lá, conversa com o pai dele, com o tio dele, com o amigo dele, bota 300, 400 caras que trabalham lá, dos milhares de funcionários, 300, 400 alunos. Então, ele não botou muito dinheiro, ele não está na operação, mas ele consegue abrir portas. É isso que eu vejo como sócio. Em se tratando do nosso negócio como específico, nós temos 3 áreas que elas são áreas muito, muito desenhadas: comercial, pedagógico e administrativo ou financeiro, né? E eu acho que o ideal, quando você está falando de sócios, é dividir essas áreas. Pelo menos um sócio para fazer o administrativo comercial e um sócio voltado para o pedagógico. Se tiver essa possibilidade, é a melhor coisa. Então, sim, gostamos muito de sociedades, e as melhores sociedades dentro do nosso negócio, elas que tiveram maior resultado, foram sociedades onde um cuidou do pedagógico, que é o foco 100% no aluno, e o outro cuidou das questões organizacionais, financeiras, e muito foco no comercial. As pessoas normalmente querem procurar um sócio que ele é muito parecido com ele, né? E ao Não, contrário, né? Você tem que buscar um sócio que são competências complementares. Esse aqui é a exatamente, chave do sucesso, né? Porque muitas vezes, exatamente. eu quero um sócio, mas eu sou administrativo, eu quero um sócio também que seja administrativo para a gente conversar muito sobre finanças. Cara, não, você tem que Não, pegar um cara que é comercial, na veia, vambora. Aquele cara exatamente. que é sangue no Vocês negócio. Então, podem ser assim, amigos, né? Vocês podem ser amigos é. e comer uma pizza e conversar sobre o mercado. Não põe sócio. E a gente ajuda também, assim, nas questões de sociedade, né? Assim, eu tenho algumas premissas, né, que eu falo. Nunca faça 50-50, ou seja, sociedade 50-50. Nunca faça 50-50. E o segundo, tenha um acordo de sócios. Porque, assim, o contrato social que você registra lá na junta, ele é público. Lá vai dizer quem é o sócio, etc., percentual, acabou. E aí, o acordo de sócios vai dizer o seguinte: em caso de aporte, quem aporta? Em caso de retirada, como é que vai ser? Em caso de expansão, vamos aportar ou não? Porque aí o cara separa da mulher, a outra mulher, o cara quer trocar de carro. Aí o outro, não, vou abrir mais uma unidade. Então, o acordo de sócio, para mim, assim, é condição inegociável. Tem que ter um. Então, vai fazer uma sociedade, contrata um advogado, faz um contrato social básico de gaveta, esse do contador, não tem problema nenhum. Mas que você tenha um acordo de sócios, pelo amor de Deus. Vai ter sociedade, tem acordo de sócios para você estar tranquilo, e daqui a 10, 15 anos
em qualquer sucessão, qualquer problema, você está tranquilo porque está escrito, todas as regras estão escritas, desde saída, venda, novos sócios, diluição, Perfeito, etc. Tá? Isso é só uma dica que eu perfeito. dou, eu gosto sempre de enfatizar, porque ela salva realmente muitos negócios. A gente vê negócios indo para o buraco, não é por falta de dinheiro, é só por falta de desalinhamento de sócios, porque não tem um acordo de sócios escrito. E esse ponto que você falou é extremamente sensível, cara. É extremamente sensível, concordo com você. Inclusive, quando possível, registrar tudo em ata dentro daquilo que foi o combinado. Concordo perfeitamente com você. A sociedade, ela pode fazer um negócio dar muito certo ou pode fazer um negócio dar muito errado. E também concordo com você sobre os valores, né, de sociedade. Isso é importante também. A gente olha para isso e vê que as pessoas que tiveram sucesso na nossa franquia com sociedade tinham essas questões muito bem resolvidas. Você pode ter um sócio com o mesmo propósito de vida, você pode ter um sócio com a mesma aspiração de vida, você pode ter um sócio que pensa no futuro da mesma forma, mas no presente ele tem que te desafiar, ele tem que te tirar da zona de conforto. Inclusive, hoje eu tenho apenas um sócio no meu negócio, e é um sócio que me desafia constantemente, diariamente. A gente tem desafios, mas são desafios absolutamente saudáveis, né? De fato complementares são os perfis que a gente também entende como sendo inteligente para uma sociedade, né? Quando a gente fala, para finalizar, o perfil do franqueado tem que ser alguém de liderança, e quando a gente fala de liderança, é aquela pessoa que vai conseguir direcionar, vai estar junto, obviamente, vai ser alguém que inspira, mas tem que ser alguém que está pronto para fazer isso. Quando você tem uma empresa que tem uma mão de obra, você precisa realmente estar pronto para motivar pessoas, para liderar pessoas, para gerar um propósito. Se você não tem isso dentro de você, talvez fique um pouco mais complexo você fazer a gestão de um time. Talvez você tenha que ter um gestor para fazer esse papel, né? E tá tudo bem se você quiser ser apenas também o lúdico e você ter um gestor, e também não tem problema de você ser o gestor e você precisar do líder. É sempre importante isso, você diferenciar. A camiseta do líder, ela não é a mesma camiseta do gestor. O gestor é um perfil e o líder é outro perfil. Tem que estar muito bem desenhado isso, porque as pessoas às vezes confundem, tá? Bom, quando a gente traz, agora já falando especificamente do nosso modelo de negócio, até por conta do tempo, existem alguns tipos de modelos de franquia, óbvio, que hoje a gente tem uma série de marcas no mercado que fala sobre educação e que fala sobre ensino de línguas. O que nós trouxemos aqui é um comparativo entre aquilo que nós trazemos hoje como olhar e que o mercado tradicional sempre trouxe. O mercado sempre trouxe taxas de franquias fixas, cobranças de royalties, taxas contínuas de operação. Olha, agora você tem mais uma taxa disso, você tem uma taxa daquilo, ou quando você vai reassinar um novo contrato, você tem uma taxa de assinatura de um novo contrato. As taxas de marketing de mercado, pelo menos no nosso mercado, em mercados correlatos também, ficam sempre entre 2% e 5%. Obviamente você tem acesso a produtos, mas em muitas situações você não tem acesso a todos os produtos e serviços. E acaba, não que eu estou dizendo que seja uma conduta que não se deve ter, mas é uma conduta que nós não temos. Muitas franqueadoras, elas oferecem, em várias situações, um upsell dentro da própria rede. E eu entendo que isso faça sentido para o modelo de negócio de outros franqueadores. Nós, não. Tudo aquilo que nós geramos como capital intelectual dentro da nossa franqueadora, nós oferecemos para os nossos franqueados para que eles, sim, tenham o maior número de ferramentas. A gente não cobra mais por isso. Não, de novo, não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que é uma forma diferente que a gente vê. Tá? Existe, obviamente, um suporte inicial, mas muitas vezes nós percebemos que não é o suporte inicial ideal que se é devido. Existem situações que no meu mercado, Eduardo, compra de material direto com a franqueadora. Isso é uma preocupação para muito franqueado de escola de inglês. O franqueado tem que comprar o material com a franqueadora e revender para o aluno.
isso causa uma série de preocupações. Primeiro, gestão de estoque. Segundo, eu tenho que ter uma gestão financeira muito bem alinhada para não fazer besteira nessa transação. Terceiro, se eu errar na forma de cobrar, eu posso ter um custo de inadimplência mais alto. E isso é uma experiência que a franqueadora já tem para poder lidar. Então, a gente trabalha também dessa forma, possibilita para o meu franqueado, mas eu vou contar para você, talvez você não saiba disso, mas existem franqueadoras em que quando a franquia realiza a troca de módulo, eu estou no módulo 1, meu aluno está no módulo 1, ele está indo para o módulo 2, muitas franqueadoras, quando fazem a franquia comprar o próprio material para revender para o aluno, nessa operação, a franquia tem prejuízo. Na ordem de 10, 15, em alguns casos, 20% do valor do material. Então, para o franqueado, o aluno trocar de módulo deveria significar uma evolução, algo positivo, mas a cada virada de semestre é uma preocupação diferente, porque eu vou tomar prejuízo por conta da troca do material. Porque o valor é tabelado no final das contas, mas a franqueadora repassa, às vezes, vou dar um exemplo, com uma diferença de R$ 5. Você fala, não, mas como R$ 5? Eu tenho taxa do cartão, eu tenho um imposto que eu vou pagar sobre essa nova venda, eu tenho todo um custo disso aqui, eu tenho o custo do armazenamento, eu tenho o custo da minha gestão, eu tenho o custo da minha maquininha, se o meu cliente pagar assim, ou eu tenho o custo do boleto, eu tenho o custo da possível inadimplência, e a franquia toma prejuízo. Então, a gente também inverteu essa roda para trazer os franqueados para perto, para que eles também tenham uma forma de ganho com isso. Quando a gente olha para a W, a gente vê taxa de franquia flexível, nós não cobramos royalties dos nossos franqueados, eles não pagam royalties. A taxa de marketing, diferente do mercado de 2 a 5, a nossa está em 1%. Quando a gente faz a criação de qualquer produto, não existe upsell, não existe cross-sell dentro da W, a gente oferece tudo para o nosso franqueado para que ele possa performar melhor. Treinamentos e reuniões constantes, quando a gente traz isso aqui, para você ter uma noção, nós fazemos todos os meses uma reunião de alinhamento individual com cada franqueado, fora os encontros e treinamentos gerais, que acontecem de forma mensal, pelo menos um pedagógico, um comercial, marketing. Então, o nosso contato com o nosso franqueado, que é nosso parceiro nesse negócio, nem chefe, nem subordinado, mas parceiro, que é importante a gente lembrar, é constante. E quando a gente olha para essa assistência, nós pensamos o seguinte, o sucesso dele é o nosso sucesso também. Então, não é uma relação de que se ele não der certo, eu tenho outro franqueado. Não. Esse cara precisa dar certo. Essa empresária precisa se dar bem também com esse negócio. A compra do material, só para quebrar aquele olhar de que isso gera prejuízo, o material ele é comprado diretamente com a franqueadora em 95% dos casos. Mas o franqueado que quer comprar, quer tomar vantagem disso, ele compra com um percentual de desconto bastante interessante. Ou seja, eu rentabilizo o meu franqueado por mais uma via. Ou seja, eu não dou só para ele um portfólio grande de produtos para ele ir a mercado. Quando ele virar o módulo, ele também ganha dinheiro se ele quiser. Então, é uma forma que nós temos de pensar dentro desse franchising que eu comentei com você, que a gente brinca que é o franchising light, né? Quando a gente fala sobre por que ser um franqueado IW, são esses pontos que a gente comentou, acabamos explorando um pouquinho mais aqui. E a gente vai para os modelos de negócio. Se eu estiver indo muito rápido, você me perdoa, estou tentando monitorar o tempo aqui, para a gente Não, tá tranquilo. não Só uma ultrapassar a linha. curiosidade. Uma curiosidade. Hoje tem um índice de quantas pessoas, qual percentual da população brasileira que fala inglês? Excelente. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Nós temos, vamos considerar lá os 200 milhões de habitantes, 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos hoje um senso de awareness, que são pessoas que entendem que inglês é importante. Eu vou construir a resposta indo de cima do macro para o micro, tá? Então, nós temos, sei lá, 200 e poucos milhões de habitantes, 40 milhões desses 200
estão dentro do número de pessoas que têm um senso de awareness. Falar inglês é importante. Essas pessoas sabem disso. Hoje você tem, em média, 5 milhões de pessoas que estudam inglês de alguma forma. A pessoa que vai desde o Duolingo até o cara que está fazendo letras. São 5 milhões de pessoas. Tá? Esse número pode variar um pouquinho. Mas hoje que falam inglês, pessoas que falam inglês de forma fluente, 1% da população. Então você tem 2 milhões de pessoas que falam de forma fluente. Se você tem ali mais ou menos 5 milhões de pessoas que falam alguma coisa, entendem, mas hoje são 2 milhões de pessoas no Brasil que falam inglês de forma fluente, é 1% da população. E isso me assusta, de verdade, Eduardo. Você sabe por quê? Porque eu estou nesse negócio há algum tempo e a gente tem um chão grande ainda para rodar, né? Para que a gente possa capacitar, estou falando em termos de país, falando de perspectiva nacional, capacitar a nossa população ainda é um desafio grande no sentido de inglês. E é engraçado, porque a gente tem uma relação muito forte em Américas, né? E até no mercado de trabalho, Eduardo, a gente vê empresa retirando vaga de LinkedIn ou cancelando vaga de LinkedIn porque não tem profissional preparado. Então, assim, o mercado de ensino de inglês no Brasil tem mais de uma década que eu estou nesse mercado, e mais de uma década que a gente vai para a BF, vai para a feira, conversa com especialista de mercado, e é sempre o mesmo papo. Está em franca expansão. E graças a Deus para nós, porque o nosso negócio continua tendo muito mercado. Mas parece que a gente não vence, sabe? Graças a Deus porque vai ter demanda, né? Mas é um mercado muito próspero porque tem muito pouca gente que fala inglês, né? Bom, avançando aqui, pessoal, para o modelo de negócio, se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, perguntar por microfone também ou por chat, fiquem à vontade, eu estou aqui para servir vocês nesse sentido também de trazer as melhores informações. Tá? Então, Eduardo, como eu te falei, nós temos alguns modelos de franquia, né? Hoje a gente trabalha com 5 modelos de franquia. Desde a franquia online, franquia micro franquia, franquia PMG. E a gente faz isso, a gente coloca esses sabores para que o empresário, a empresária, ela tenha um foco naquilo que ela quer. Eu sempre gosto de falar, seja conservador com o teu dinheiro. Meu pai me ensinou há muitos anos que dinheiro não aceita desaforo. E ele falou, toma cuidado com o dinheiro. E eu passo isso para os nossos franqueados. A gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer um investimento desse tipo, né? Então, o primeiro modelo, que é esse modelo de franquia online, é exatamente para aquele profissional independente. Ele quer dar aula de inglês, mas ele não quer ficar se matando com o material dele, ele quer ter uma estrutura, ele pensa num determinado momento crescer, ele tem esse modelo de franquia online. É um modelo que a operacionalização dele é muito mais simples e ele consegue ter boa rentabilidade, e ele consegue operacionalizar com poucas pessoas. Não tem uma estrutura física, ele não vai gastar, não vai ter outros gastos. Mas é um modelo que a gente tem visto no mercado, que grandíssimas escolas gigantescas assim online são exceções. As maiores escolas hoje ainda no Brasil, por uma questão cultural, tá, Eduardo? A gente vê que as maiores escolas são aquelas escolas, isso não só não na nossa rede, mas falando de mercado, são escolas presenciais ainda hoje no Brasil por uma questão cultural. Já visto que quando você vai olhar o nosso mercado, os gigantes do nosso mercado têm investido muito na questão presencial, tá? Então, temos o primeiro sabor, né, franquia online, que é uma franquia com menor custo. A gente parte para uma micro franquia que pode ter entre uma até 3 salas, 2 salas, que você já tem uma estrutura física e você também tem um payback interessante. O ponto de equilíbrio, se você, obviamente, seguir aquilo que a franqueadora te traz como plano de negócio, está numa área que está sendo aprovada, está num ponto que está sendo aprovado, fazendo tudo que tem que ser feito, obviamente, não é a franquia, ela nunca foi e nem nunca será uma promessa de lucratividade, de rentabilidade, mas sim é uma estatística, é
é um resultado médio daqueles que seguem a receita do bolo, né? A gente passa para as franquias PMG, que aí já são franquias um pouco mais estruturadas, com mais tamanho, que tem possibilidades maiores, né? Então, o modelo de franquia P, ele está entre 3, 4 salas, você vai ter um faturamento mensal mais agressivo, uma taxa de franquia que nós aqui, vamos conversar, inclusive, o pessoal do Clube da Franquia vai ter uma situação especial, tá bom? O capital de giro é importante para você entender que separar isso, o que eu vou pagar de capital de giro, o que eu vou ter de estrutura, o que vai ser taxa de franquia, para você não achar que é tudo o mesmo bolo e acabar entrando num investimento que você não está preparado. Temos franquias M, que são franquias que a gente está falando aí de uma escola com 6 salas. Uma escola com 6 salas, você vai estar falando aí até uns entre 350 e 400 alunos. Aqui o negócio começa a pegar corpo e você começa a realmente olhar para um negócio mais pujante. Você vai estar faturando aí em torno de 75, 80, 70, 90 mil por mês. Tá? A lucratividade, obviamente, serviços bem gerido, você faz entre 25% e 35%. Eu tenho unidades que fazem 20%, eu tenho unidade que faz 15%, mas eu tenho unidade que faz 40%, eu tenho unidade que faz 45%. Gestão financeira precisa ser levada em consideração, lembrar que é um negócio, né? E eu tenho franquias, por exemplo, no tamanho G. Aqui eu estou falando de uma escola com 10 salas, eu estou para 500, 600 alunos, e a partir daqui o céu é o limite. Mas eu vou dizer para você, eu sempre costumo dizer para as pessoas para começarem com um pouco mais de pé no chão. Dificilmente eu falo para alguém, olha, putz, tem uma franquia G, assim, eu realmente procuro ser um pouco mais prudente para ganhar rodagem e você investir bem o teu dinheiro e investir no lugar onde ele vai ter melhor retorno, tá? Aqui eu fiz uma oferta, um carinho especial aqui para o pessoal do Clube da Franquia, a pedido do Eduardo. Tem uma surpresa boa aí? Tem uma surpresa. Ele falou, cara, eu gosto de coisa boa para o pessoal do Clube da Franquia. Ele pode deixar que está comigo aqui. Eu vou trazer aqui para vocês. Seguinte, o pessoal do Clube da Franquia, o Eduardo me recebeu super bem quando a gente conversou da primeira vez. Inclusive, temos projetos aí que estão caminhando e eu tenho certeza que vão dar certo. E eu falei para ele, bom, deixa comigo que eu vou tratar bem os seus parceiros de negócio, já são meus parceiros de negócio também. Então, trouxemos aqui hoje uma condição especial para aquelas pessoas que tiverem o interesse de conhecer o nosso modelo de negócio. A gente vai abrir uma janela para aqueles que tiverem esse interesse em se aprofundar um pouco mais no nosso negócio, com 3 benefícios. O primeiro deles é uma taxa de franquia com 50% de desconto, vai ser uma taxa de franquia bastante reduzida, né? Esses 50% que ficaram residuais, eles poderão ser divididos em até 5 vezes, então a gente não só deu um desconto considerável, mas a gente também diluiu esse pagamento. E algo que é importante é mostrar ao longo de um período que a gente está junto, está de mão dada e está entendendo que é um período de investimento do nosso franqueado, nós estamos dispostos também a investir no seu negócio, te dando apoio, suporte de marketing e gerando essa isenção da taxa de marketing nos 6 primeiros meses. A gente entende que qualquer ajuda para alguém que está tomando um passo, tá, para alguém que está de forma corajosa, investindo o seu dinheiro, dando um salto na vida, é importante. Então é a nossa forma de estender a mão também nesse sentido e abrir uma possibilidade diferente aí para o pessoal do Clube da Franquia. E oferta aí, meu amigo. Pô, eu pedi para você trazer um diferencial. Pô, você trouxe um. Pô, até eu tô querendo agora, acho que eu tô querendo abrir uma franquia, tô pensando no meu ecossistema aqui, né? Porque, Não, pô, excelente, condição excelente. bacana. Pô, parabéns aí, obrigado. Assim, Imagina. eu acho que é muito bacana isso, assim, acho que você comprou muito o projeto. E, de novo, aqui a gente tá trazendo aqui para o clube sempre pessoas com essa vibe, sabe? Pessoas com a Sim. prosperidade, que querem crescer juntos, até porque eu vejo que franquia não é curto prazo, né? A Não. franqueadora que tá muito interessada em te fazer fechar contrato logo por conta da taxa de franquia
fica com o pé atrás, pensa, espera mais uma semana, não cai nessa pressão, Sim, porque franquia é um negócio que você vai gerir durante 5, 10, 15 anos, você vai poder transferir para os seus filhos, é um ativo que você tem. Você tem um perfeito, valuation dessa empresa. Então, o dia que você quiser chegar perfeito. para a franqueadora, olha só, eu não tenho mais interesse, eu quero passar minha franquia e ela está com uma rentabilidade, com esse histórico positivo, é um ativo que você tem, isso aqui Claro, vale um dinheiro claro. muito forte. Então, obrigado mais uma vez. Eu acho que assim, é uma condição de todo mundo que trouxe até hoje o Clube da Franquia, é a condição mais diferenciada e mais agressiva que a gente recebeu aqui. Então, de novo, obrigado Imagina, por abrir imagina. É a essa forma condição de comercial. É a forma de agradecer vocês pela recepção, é a forma de agradecer e de abrir também a oportunidade para que pessoas conheçam o nosso negócio. Esse daqui que está na tela, inclusive, é o Kleber. Eu falei para você que foi de forma orgânica. Esse cara ele foi aluno, professor, coordenador pedagógico e hoje tem uma unidade de sucesso e pensa em expandir, quer ser multifranqueado. E é para isso que a gente veio para o mercado, para mostrar que a gente pode ter um franchising onde todo mundo ganha, e que os clientes finais eles saem muito satisfeitos. Né? E Sim. vou deixar aqui para vocês os meus contatos, quem quiser conversar comigo, quem quiser aproveitar essa oferta diferenciada que a gente fez, entre em contato comigo, está aqui meu telefone, meu e-mail, e conversa comigo, diz que veio do Clube da Franquia, que amigo do Eduardo é meu amigo também, a gente vai tratar bem lá os teus, viu? No Clube da Franquia, depois a gente vai disponibilizar o seu telefone lá. Então, a gente vai disponibilizar a gravação, que a gente vai subir agora para o YouTube. A gente sobe para nossas redes sociais também, do Franquia Já. Hoje são 12 mil, quase 13 mil seguidores que a gente tem no Franquia Já. A gente já está batendo, nos últimos 2 meses, a gente bateu mais de 5 mil testes na plataforma, né, no Franquia Já. Então, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho e também servindo muito de forma gratuita. A gente tem dado muito conteúdo Legal. e ajudando as pessoas a tomar a decisão correta, porque eu já passei por isso. A primeira franquia que eu abri não deu certo. Então, eu botei na minha cabeça, eu só vou parar o dia que eu entender e conhecer como é que se faz negócio com franquia. E depois já se passaram mais de 10 anos, hoje eu tenho 6 operações, eu tenho outros negócios, e eu penso hoje muito com essa cabeça de ecossistema. Pra você ter ideia, hoje eu tenho a ReHap Brinquedos, eu vendo o presente para o pai, né? Eu abri uma casa de festa, agora eu vendo o presente e a festa. A gente tem um espaço dentro dessa casa de festas que a gente tem aula de musicalização, a gente tem aula de teatro, a gente tem aula de inglês, a gente tem aula de pintura, tem aula de DJ, tem várias aulas dentro. Então, hoje eu começo a pensar nesse ecossistema de como circular Excelente. esse cliente. Mas isso é uma evolução, a gente tem que começar. Por isso que eu falo, não adianta você chegar na frente de uma escada e você quer enxergar o último degrau da escada. Cara, enxerga o primeiro degrau, dá o primeiro passo, começa, né? E assim, eu vejo que o setor de serviços é um setor que ele abre essa porta, né? Você não tem um investimento com estoque diferente do comércio normal. Assim, eu vejo muita Assim, gente perguntando, eu quero abrir uma loja em shopping, mas a pessoa nunca teve conhecimento nunca empreendeu. A chance de dar errado é muito grande, porque aí você está lidando com tubarões, ali a conversa é outra. Começa com uma franquia de serviços, entende, se aprimora, vai atrás de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão contábil, e aí perfeito, depois a hora que você entender o jogo, aí você começa a olhar para o segundo degrau, terceiro, daqui a pouco você está enxergando a escada lá na frente. E aí você vai subir perfeito. essa escada e ninguém te segura. Então, é uma construção, né? A gente tem que ajudar as pessoas a construir isso dentro da cabeça, né? Porque muitas vezes a gente é ansioso, a gente quer resultado muito rápido. E Sim, o resultado sim, não eu é rápido. concordo. Tem que Às tirar vezes dúvida. existe um erro muito comum quando a pessoa se torna um empresário. Eu não sei se você percebeu isso, vive isso, mas quando a pessoa diz, agora eu sou empresário, né? Vou abrir um negócio, acha que precisa parar de aprender. Pelo contrário, é ali que você começa de verdade a aprender que a coisa pode não ser exatamente daquilo que você viu no mercado corporativo, ou de repente você está entrando com uma sociedade com alguém que já tem mais experiência. Quando você se torna empresário, quando você abre a primeira franquia, é quando o jogo de fato começa. É ali que começou a tua vida, a tua história. Parece que tudo que você tem de bagagem, eu vou aplicá-la. Não é exatamente assim. Às vezes você tem um cara que foi bancário 10, 15, 20 anos
ele abre uma franquia, não, agora eu vou implementar tudo. Quando ele senta lá no balcão, ele vai falar, não, mas peraí, não tem mais o meu relatório do quantos por cento teve de chargeback? Não, amigos, tem que vender esse sapato aqui, tem como, sei lá, atender o cliente, fala, pô, mas é diferente. Então, algo que eu sempre falo é aprender, estudar, todo dia. Você parar Todo de dia. estudar, parar de aprender, teu negócio vai morrer. O teu negócio, ele se limita na tua capacidade, seja de gestão, seja na tua capacidade de gerir financeiramente, seja na tua capacidade de vender. O teu negócio, ele nunca vai ser maior do que você. Você precisa, Se você você precisa ter gente melhor que você e precisa estar com a cabeça muito aberta. Por uma hora o teu negócio pode te puxar, outra hora você puxa o teu negócio, mas é difícil uma pessoa de mente muito fechada ou que não aceita ideias novas, que não quer aprender, ter um negócio absurdamente disruptivo ou que cresce, que tem uma senhora rentabilidade. Não vai ter, desculpa. Você precisa E estar por isso que grande. eu sou um amante do modelo de franquias, né? O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo, né? De Uhum. lei de franquias, de proteção para ambas as partes. Então, a franquia hoje ela te permite você dar esse passo. Você ganha 4, 5, 10 anos, muitas vezes, num modelo de negócio que você quer abrir. Uhum. E é simples assim. Você tem a troca ali, você paga o ROI, você paga a taxa de franquia para ter que know-how. Mas pense o seguinte, você tirar uma marca do zero, é o que você falou nisso, você tirar uma marca do zero, uma escola do zero hoje, e você chegar a 400 alunos, até você montar toda a estratégia, branding, dinâmica, Olha, treinamento, cara, quantos vai anos? um chão. 5 anos. Vai. É Isso se você for bom para bom, fazer né? isso acontecer. É. Eu só vou te educadamente te pedir desculpa, mas eu vou te corrigir porque na W não paga royalty. Então, para outra marca até paga, né? O royalty, mas para É, nós, pá, brincadeira, mas além de tudo, não tem royalties. Então, não eu acho tem que a royalty. franquia, ela encurta muito o caminho, ela é Sim, muito acessível e ela permite que pessoas com pouco capital, mesmo que tenham pouco capital, ela pode começar. E, de novo, sim. se ela, a pessoa for dedicada, se ela for tiver a mente aberta, e eu falo uma coisa que o João Kepler sempre fala, e é um dos temas do próximo livro dele, se você tiver um coração ensinável, ninguém segura. Perfeito, Você tem que saber perfeito. ouvir e ter um coração ensinável. Então, se você tiver um coração ensinável, você vai querer Concordo. buscar uma franquia. Cara, ninguém te segura. Não tem como dar errado. Concorda? Claro, claro. O Então, pessoal fala que uma das receitas do sucesso é errar rápido, né? Erra rápido e você conserta, erra rápido e você conserta. No mercado de franquia, você erra, você pode até errar rápido, mas você erra muito menos. Enfim, sim, estou nesse mercado já faz algum tempo e é por um motivo. A gente gosta muito aqui. suspeitos, suspeitos. Vamos abrir. Se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser fazer alguma inserção, ou abrir o microfone, ou para aparecer mesmo, para dar algum depoimento, compartilhar alguma história, que seja, fica à disposição, fica à vontade. E se não Claro. tiver ninguém, a gente vai para os finalmente. De novo, a gente vai botar Bom, esse... eu sou o Cori, boa noite. Vou fazer só um Oi, boa noite, comentário Cláudio, tudo bem? Claro. maravilhoso. Eduardo, vocês são excelentes. Adorei aí participar e me esclareceu bastante coisa. Eu que sou leigo em franquias, eu também lutei bastante para tirar o negócio do chão, mas eu acho a franquia uma coisa incrível. Você comprar um modelo de negócio pronto e fazer ele. É como se fosse uma rodinha do seu negócio, né? Que você vai aprender a andar sozinho, mas a franquia ela te abre realmente caminho no mercado desconhecido, até mesmo conhecido. Né? Gostei demais do bate-bola de vocês aí, achei incrível. Muito Obrigado, 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 meu Cláudio. amigo. E qual que é o seu segmento? E turismo, Turismo? serviço, né, querido? Prestação de serviço é um negócio do presente e do futuro. Aham, bacana, bacana. E o que você achou dos modelos aí apresentados? Achei muito interessante. Achei muito interessante. Achei bem interessante. Vou dar Se uma tiver estudada algum para depois amigo, pedir por. se tiver algum familiar, algum amigo pensando em investir, pode mandar aí, manda depois, eu vou mandar o link lá no clube. Passa só para os amigos, né? Lógico, pessoas que são de bem e tal, a gente recebe Claro, aí, pode passar para frente. Mas obrigado em paz. pelo seu comentário aí, meu amigo. Imagina, em paz. Cauã, obrigado mais uma vez. Poxa, bacana. Achei muito legal aí a sua proposta que você fez.
Espero que a gente possa aí abençoar e prosperar muitas pessoas daqui para frente, que pessoas que com o mesmo, acho que com o mesmo objetivo que a gente tem aqui, né, de crescer, de evoluir, da gente sempre ter essa troca de energias bacana. Então, Sim. espero que a gente possa aí abençoar muitas pessoas que tenham interesse em abrir franquia e prosperar, que caminhem junto aí com a IW, que eu tenho certeza aí que vai ser um caminho de muita luz e prosperidade. E te agradecer mais uma vez pelo seu tempo e estar aqui com a gente, dedicando ao nosso trabalho aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. A W tem se envolvido com pessoas excelentes, com ótimas empresas que têm propósito naquilo que fazem. E eu acho que uma forma de você julgar a qualidade de alguém é você... Me diga com quem tu andas que te direi quem és, não era assim? Que a gente sempre aprendia. Uma forma de julgar, acho que uma empresa é você analisar com quem ela tem se relacionado. E nós temos tido a boa-aventurança, a sorte também, de nos relacionar com empresas muito positivas. Então, mais uma vez, esse relacionamento que a gente iniciou há pouco tempo, queria te agradecer pela oportunidade e estou à disposição daquilo que vocês precisarem aí, contem comigo, contem com a IW e, enfim, para este negócio e para outros. Obrigado mais uma vez.